Então, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que estejam todo mundo bem. Eu sou a professora Rebeca e hoje vamos dar início a mais uma aula da nossa EBD. Vim contar para vocês uma história que está lá no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 17 em diante. Quando Jesus ainda ensinava a multidão, um homem muito rico saiu correndo em direção a ele e perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse: Por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. E Jesus continuou falando para ele: Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falsos testemunhos, não enganarás a ninguém, honra o teu pai e honra a tua mãe. E ele falou: Mestre, tudo isso eu faço desde a minha adolescência. E Jesus falou para ele: ainda falta ali uma coisa. Vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você juntará um tesouro nos céus. E depois venha e siga-me. E olha só a reação dele ao ouvir as palavras que Jesus disse para ele. Ele ficou muito triste, se afastou de todos, ficou muito abatido, porque ele possuía muitas riquezas. Olha o tanto de coisas que ele tinha, o tanto de dinheiro que ele possuía. Ele tinha muitas casas, ele tinha muitas terras, tinha ouro, tinha tudo que vocês imaginarem. Imagina esse homem vender tudo que ele tinha e dar dinheiro para os pobres. Qual seria a nossa reação se Jesus olhasse para a gente e falasse para a gente vender tudo que a gente possuía e dar dinheiro aos pobres? E não foi só aquele homem que ficou triste. Até os discípulos ficaram admirados com aquilo que Jesus ele tinha falado para aquele homem rico. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos continuaram paralisados, perplexos com aquelas palavras que Jesus estava dizendo, e olhou um para os outros e falou: Neste caso, quem pode ser salvo? Aí Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. O que a gente pode aprender com essa palavra é que o problema daquele homem não estava na riqueza que ele possuía, mas sim aonde estava o coração dele. Existem muitas pessoas ricas que têm muito dinheiro e ajudam os pobres, ajudam o seu próximo, mas aquele homem rico estava com o seu coração voltado para as riquezas que ele possuía. A palavra de Deus diz: aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E o coração dele, o tesouro dele, não estava em Deus, estava na riqueza que ele possuía. E por isso que Jesus usou com essas palavras. Jesus disse que era difícil entrar no reino de Deus uma pessoa que era rica, mas ele não disse que era impossível. A salvação é um dom que Deus entregou a nós. O que afasta a salvação do homem é aquilo que está no coração do homem. Não podemos ser egoístas ao ponto de querer tudo só pra gente. Imagina a gente com essa riqueza toda, com esse tanto de dinheiro, e a gente olhar para uma pessoa do nosso lado que precisa, que não tem nada, e ficar com o nosso coração endurecido ao ponto de não dividir, de não dar um pão àquela pessoa, de não dar umas vestes para uma pessoa que ela necessita. E isso acontece nos dias de hoje também. Que o nosso coração não esteja voltado para a casa que temos,
para as roupas que temos, para os brinquedos que a gente tem, para aquilo que a gente tanto ama, a nossa casa, as coisas que Deus nos presenteia, mas que a gente possa estar com o nosso coração voltado para Deus, porque tudo isso é passageiro, nada disso a gente leva para o reino de Deus. Deus nos dá porque Ele é um bom Pai, Ele quer o nosso bem, Ele quer que a gente tenha o melhor dessa terra. Mas uma coisa que Deus Ele não se agrada é que o nosso coração esteja voltado para essas coisas. Deus Ele olha para a intenção do coração do homem. E que hoje vocês reflitam nessa palavra. Aqui no livro de Marcos, no capítulo 12, no versículo 28, um dos mestres da lei perguntou a Jesus: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus disse: o mais importante é este: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Então, Jesus aqui deixa bem claro que primeiro o nosso coração, ele tem que estar voltado para Deus. E segundo, que a gente possa amar o próximo como a nós mesmos. Aquele homem, ele possuía muitas riquezas e ele não pensava no seu próximo. Ele não estava com seu coração voltado primeiramente para Deus. Ele estava preso naquelas riquezas que ele possuía. E ele não poderia ser salvo se o mandamento que Jesus deixou não era para a gente estar preso aqui nas coisas desta terra, mas sim amar Deus sobre todas as coisas. Que vocês possam refletir muito nessa palavra. E todas as vezes que você olhar para uma pessoa e não quiser dividir aquilo que você tem, quer seja um brinquedo, quer seja um alimento, quer seja uma roupa, qualquer bem material que você possua, e você vê uma pessoa que precisa, você possa refletir: será que eu estou sendo egoísta? Será que eu estou sendo como aquele homem rico que estava preso nos seus bens materiais ao ponto de não querer dividir o que ele possuía? Será que eu estou sendo egoísta? Aí você possa lembrar que você precisa ir para os seus. E a pessoa que tem o seu coração preso nos seus bens materiais, é difícil de herdar a vida eterna. Então foi essa a palavra de hoje. Eu espero muito que você tenha aprendido com ela. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!